A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Pastor Jorge, mais um vídeo, canal Crescendo em Cristo. Fazer um vídeo comentando a questão do batismo, do vídeo de batismo que nós estamos fazendo, né? Então, o vídeo de batismos referente a Hebreus 6, né? No ensino sobre batismos no plural. Então, nós estamos nessa série, nessa playlist, que está lá no meu canal em Princípios Elementares da Doutrina de Cristo. Eu quero fazer um comentário, eu não quero trazer só o básico em relação ao batismo, né? Porque a gente conhece em todos os lugares aí sobre o básico, né? Batismo, báptito, mergulhar, emergir. Batismo, morreu para o mundo, nasceu para Cristo, né? Batismo, a gente recebe um epíteto, né? Recebe um sobrenome porque a gente se uniu, né? A gente faz parte daquilo agora. Então eu tenho mais sequência, eu vou fazer mais vídeos sobre batismo, trazendo o básico, mas em cada vez eu vou dando uma aprofundadinha um pouquinho mais, uma adentrada um pouco a mais, para a gente ver alguns conceitos, sabe, que eu acho pertinente e interessante para que aprofunde o nosso conhecimento e a nossa conexão, entrelaçamento em relação a Deus, né, é uma aliança. O batismo a gente viu também que é uma aliança que é a aliança que ela faz, ela une duas partes, né? Uma parte, outra parte ela une o homem e a mulher, ela une o homem a Deus. Então a aliança é isso, né? E a gente vai ver mais profundamente esses conceitos, mas eu quero dar uma burilada, uma trabalhada nessa questão mesmo de casamento, de união. Lá em Êxodo nós vimos que o povo ele saiu da terra do Egito pela Páscoa, né? E ele caminhou o deserto, tal, tudo, e ele chegou no Monte Sinai, onde o povo casou com Deus, fez aliança com Deus ali, né? E acontece o seguinte, lá em 1 Coríntios 10, Paulo ele vai estar dando umas instruções para nós. Ele vai falar assim, que o povo, para a gente não ignorar isso, não seja ignorante nisso. Ele vai falar, o povo ele saiu, tem algumas figuras no Antigo Testamento que falam sobre a questão do batismo. O povo saiu do Egito, foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Olha a palavra. Então ele foi participante, ele foi coberto, ele foi protegido, ele foi unido com Moisés na nuvem e no mar. Só que eles começaram eles relaxaram, eles tiveram alguns procedimentos lá em relação à idolatria e adultério que foram perniciosos para ele, e Deus não se agradou da maioria deles. Vamos ver lá bem rapidinho, 1 Coríntios 10. Então isso, então por isso a gente consegue perceber que em Êxodo, essa saída do povo, a caminhada do povo no deserto, saindo do Egito, do deserto à terra de Canaã, é uma sombra, um símbolo das coisas vindouras. E claramente o apóstolo Paulo fala aqui no 1 Coríntios 10, versículo 6, ele fala assim, essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Daí ele vai continuar falando, daí ele vai puxar a idolatria, vai falar que o povo começou a comer e beber e a festar, né? Depois ele vai falar prostituição, e ele vai fazendo, vai falando sobre a murmuração, aquelas coisas que o povo passou no deserto. E ele conecta tudo isso com o batismo e a nossa caminhada cristã. E ele não quer que nós ignoremos isso. E ele fala que Deus não se agradou da maioria deles. Por isso muitos morreram nessa caminhada. E é muito sério isso aqui. É uma chamada de Paulo para que a gente preste atenção em algo maior em tudo isso, né? Chamando nós para uma realidade, para o presente, né? Do que está acontecendo, por época, por tempo do que está acontecendo. Então eu quero aprofundar um pouco essa perspectiva do relacionamento, né? Lá em Êxodo,
24 vai falar da subida deles, né, da conexão. Eles chegaram no Monte Sinai, né? 50 dias depois que eles saíram do Egito, né? Olha que conexão linda, né? E 50 dias bate com Pentecostes, né? E, e daí o que eles fizeram aqui, ó? E foi feita uma aliança com o povo, Deus fez uma aliança com o povo, né? Então, o versículo 24, 8 de Êxodo. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras, né? E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel e viram a Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra. Tanto dele vai falando ali, né? E comeram e beberam e tal, né? E isso é uma conexão maravilhosa. E lá em Jeremias, por exemplo, a gente vai ver como houve mesmo um casamento, né? Jeremias 31, que é da nova aliança, Jeremias 31. Então, deixa eu ver aqui. 31. Aqui, ó, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei concerto, um novo concerto, um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tirei da terra do Egito, pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então aqui tem outras palavras lá, outros lugares que a gente vai ver que Deus casou com o povo, né? Então foi um casamento ali, foi uma aliança feita ali, né? Como na nova aliança feita com Jesus, né? Que foi profetizado por Jeremias, né? Tudo lá, e daí lá no Novo Testamento a gente vê que tem uma nova aliança, que também é com sangue, o sangue lá é o sangue de Cristo, aqui sangue de animais, aqui em Êxodo 24. Mas o detalhe que eu queria puxar é esse. Então, a questão do batismo, quando a gente vai perceber, ele é uma aliança. Aqui Colossenses também, ele vai confirmar que é uma aliança, porque aqui Colossenses 2, olha aqui, ó, Colossenses 2, versículo 14, Filipenses, Colossenses 2, 14, ele vai falar assim, ó, 2:11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O que acontece? Então vamos aprofundar esse conceito, para a gente ter uma noção aonde eu quero chegar, e para que vocês possam perceber isso. Muitos já sabem disso, mas convém a gente atentarmos mais nitidamente para essas coisas. Aliança, circuncisão, aliança, o povo só passava a pertencer ao povo de Deus, a ter direito às promessas, quem era circuncidado. Então, pelo batismo, a gente passa a ter direito à herança. Batismo em quem? Em Cristo. E o batismo é uma aliança. Então o que acontece? Nós casamos com Cristo, né? Então nós casamos com Cristo, só que o que acontece? Ali em 1 Coríntios 10 ele fala que o povo se desviou desse entendimento. Porque o que acontece? O libertador, ele demorou, ele saiu, ele subiu, né? E ele estava lá em cima do Sinai. E ele demorou um tempo lá para descer. Assim como nós também fomos batizados em Cristo, tudo estamos andando, sair pelo deserto para chegar na terra prometida. E o nosso libertador subiu, que é Cristo. Ele está lá, né, com o Pai, mas ele vai voltar, vai descer, e vai nos conduzir para o arrebatamento, para o milênio, para o reino milenar, e todas as coisas que tem. Isso são símbolos, mas esse intervalo, nós estamos aqui, que o povo está aqui, o povo ele se desleixou. Veja aqui, ó, 1 Coríntios 10, que o povo fez. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e comeram no mesmo manjar espiritual, beberam da mesma pedra, que a pedra era Cristo, ele fala nitidamente aqui.
Mas Deus não se agradou da maioria deles, porque pereceram, ficaram prostrados no deserto. Então muitos não vão conseguir chegar, porque vão ficar prostrados. Por quê? Que Deus não se agradou deles, né? E essas coisas foram nos feitas como exemplo, como figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idosos, como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar, né? Então, o que eu quero chamar a nossa atenção? Eu quero que você perceba que há uma realidade acontecendo ali, e é uma realidade que é para ser vivida no presente, presencialmente, do que está acontecendo. Cada coisa, cada metro caminhado, cada minuto, cada hora, cada movimento que é feito é altamente pedagógico na nossa vida, né? Na nossa união com Cristo, que foi feita pelo batismo. E nós não podemos ignorar isso, né? Então, esse tempo do batismo, esse moed, esse tempo determinado, aonde a gente chega nessa estatura, onde os quais muitos não chegaram nesse tempo ainda. Muitos ainda estão sob influência das potestades do ar, né? Essas coisas nossas aqui são loucura para eles ainda. Para eles não faz sentido isso. Então eles não alcançaram esse tempo ainda, né? Assim como uma criança, se você for pegar uma criança e for falar algumas coisas para ela, ela não vai ter conhecimento e nem entendimento, né? Pai, por que da onde que nasce, da onde que eu nasci, como não sei o quê, até se explicar que ele estava dentro da barriga e foi feito de tal jeito, então tem muitos porquê que eles não têm capacidade de entender, né? Não tem maturidade para atender muitas questões, eles não têm maturidade para entender, né? Então, por conta da idade que eles estão, infantilidade deles, né? Mas com o passar do tempo lá, eles não vão alcançar uma maturidade. Cremos e esperamos que não haja ninguém que fique para trás, né? Mas os que alcançaram, eles têm que caminhar já nesse tempo. Se alcançar esse tempo, daí para frente. Então, Moed, lá em Gênesis a gente vê sobre isso, quando fala que foi criado o Sol e a Lua e tal, e sejam eles para estações ou para tempos determinados, determina os tempos que vai acontecer cada coisa. E essa palavra Moedes é festas, né? E a gente vai ver lá que foram, Deus fez as festas lá, mandou o povo vivenciar aquelas festas solenes, festas sagradas, né? Que eram do Senhor, né? A Páscoa, né? A Páscoa, as primícias e o tabernáculo, né? As cabanas, 3 grandes convocações que tinha para o Senhor, né? Era para o povo se reunir ali com o Senhor, né? Das quais 3 a gente percebe, quando a gente já analisa profundamente, a gente vai perceber que são 7 tempos determinados, né? Que é a Páscoa, né? Lá no Antigo Testamento, na sombra, na lente, a gente vê a Páscoa, os ázimos, as primícias, o Pentecostes, né? A expiação, as trombetas. Nossa, pulei tudo aqui. Perdão, meus irmãos, vamos lá novamente, tá bom? A Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então são essas 7 festas, né? Assim como tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E domingo. Então tem os 7 dias, tem 7 festas. E isso, quando a gente vai perceber, a gente vai perceber que Deus, a contagem de tempo de Deus é uma contagem específica, né? O apóstolo Pedro, ele nos revela que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, 1000 anos como um dia. Então são coisas mais profundas, mas eu não quero entrar nisso agora, porque a gente vai fazer vídeo sobre isso. O que eu quero que a gente entenda é que esses tempos determinados que a gente está, é para a gente vivenciar eles. Então, o tempo determinado da Páscoa, né?
que o apóstolo Paulo ele explica que aquela festa da Páscoa, a Páscoa lá, era Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então a gente já vivenciou isso. A Páscoa, que é a saída do Egito em direção à terra de Canaã, em direção à terra, né, à terra da promessa. E esse início aí é pelo batismo. A gente morre para o mundo e nasce para Cristo, não é? E isso também é um casamento, né? O batismo ele é a figura da aliança e a figura de um casamento. Então, e convém nós vivenciarmos isso, cada pormenor desse casamento. Já não é mais uma vida sozinha. Você morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. Uma nova vida. Agora não é mais só você, é você e Cristo, é dois agora. Né? Não é mais você sozinho. Você sozinho se conduzia de uma maneira. Agora é você e Cristo. Quando se casa, você tem que se conduzir como um casal, não mais como uma pessoa individual. Tudo que se faz agora é em prol do casamento. É como se fosse uma nova cosmovisão. Não é uma cosmovisão única, agora é dupla. Nós vamos viver juntos, né? Nós e Cristo. Nós vamos conhecendo cada vez mais Cristo e nos identificando com Cristo, nos tornando um com Cristo cada dia mais, pela lavagem da água, né? Pelo conhecer, pela lavagem da água, ela vai tirando as impurezas. O que são as impurezas? São os conceitos e preconceitos que nós temos diante dessa caminhada até chegar em Cristo, que foi formando identidades de nós, personas de nós, personalidades, cujas quais vai formando o nosso ego, o nosso eu, que não é o verdadeiro eu, né? Quem que é o Jorge? O Jorge é esse, é aquilo e tal. Então eu tenho vários conceitos de mim, conceitos cujos quais foi formado por pessoas que foram falando: você nunca vai ser nada, você é isso, você é aquilo, você é descoladão. E eu passo a ser descolado porque começou a acreditar nessas coisas que foram faladas de mim. Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, que ela vai me falar quem eu realmente sou, eu vou ter que deixar esse velho homem para trás. Isso não é mágico, que nem a gente pensa, me afundei nas águas, ficou lá, agora eu já sou um novo homem. A gente sabe que não é assim, por experiência, né? Isso vai acontecendo paulatinamente. Nós vamos nos identificando com Cristo paulatinamente. Por isso que lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai falar assim, não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo. Você já estava formado nesse mundo, mas você zerou, deu start. Agora você vai se renovar, vai pela renovação da sua mente, você vai do vosso entendimento, você vai se renovar. Quer ver? Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a partir de agora, você vai se renovando, você vai sabendo realmente quem é você, identificado com Cristo, porque não é mais você sozinho agora, você é Cristo. Lá no tabernáculo tem uma figura muito importante sobre isso. Tinha as tábuas lá, de madeira de acácia, e elas eram banhadas em ouro, né? E isso é importante a gente entender, e é maravilhoso, na verdade, a gente entender. Então essa conexão nossa com Cristo agora é maravilhosa, só que nós perdemos isso agora. Por quê? Porque nós viajamos muito, né? Por exemplo, eu posso estar aqui agora conversando com vocês, mas o meu pensamento, a minha mente, ela pode estar lá em outro lugar. E daí eu não vou estar inteiro com você aqui agora, porque eu vou estar pensando lá no meu passado, em situações que aconteceram no mundo lá. E essas situações que aconteceram no mundo lá, elas influenciam no meu presente. Ou situações do futuro. Lá no futuro, a minha cabeça não vai estar aqui, ela vai estar no passado. Porque a minha mente ela vai viajar para lá. E eu não vou estar inteiro aqui para exaurir dessa relação, desse relacionamento que eu estou tendo com a minha esposa ou com Cristo, o que Ele quer passar para mim. O que é necessário, na verdade, eu vivenciar.
porque é vivenciado, não é só falado. O relacionamento ele é vivenciado, não é só falar, eu te amo. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que viver esse amor. E para viver esse amor é no dia a dia, ato. E cada segundo eu demonstro isso, e eu recebo isso, sabe? Então, isso é mais ainda, mais ainda profundo ainda, porque veja, por exemplo, eu estou fazendo vídeo aqui, sinceramente, irmão, tem um portãozinho aqui atrás, e agora abriu o portãozinho, acho que minha filha passou por aqui, para lá ela veio conversando, ela não sabe que eu estou fazendo vídeo aqui, e o meu ouvido me saiu da sala aqui, me levou lá e comecei a ficar preocupada por lá e tal, então eu já não estou inteiro com vocês aqui, eu estou 70% com vocês aqui, porque eu fiquei com medo, não, ela vai falar alto, ela vai fazer isso que vai me atrapalhar e tal, e agora ela já voltou, foi para lá, mas eu saí daqui, dessa nossa conexão aqui, pelo meu ouvido. Estou queimando alguma coisa na cozinha, o meu cheiro, os meus sentidos eles vão querer me tirar de uma conexão certa, sabe? Esse dia eu estava conversando com meu filho, eu estava trazendo um ensinamento para ele em relação a um procedimento que ele estava fazendo errado, e eu precisei exortar ele, trazer ele para uma realidade, demonstrar para ele por que ele estava fazendo errado e tal. E quando eu comecei a trazer essa direção para ele, ele começou, eu percebi que eu estava falando com ele, mas o corpo dele estava ali, mas ele não. E ele não estava recebendo o ensinamento, porque ele não estava no presente ali, sabe? Ele estava viajando, que a gente fala na maionese, viajando para lá e para cá, e ele não ia pegar aquele ensinamento. Eu tive que advertir ele, chamar ele, para ele focar e conseguisse se posicionar no nosso relacionamento ali, para que ele pudesse receber o ensinamento e a partir daquele momento ele conseguir galgar a alturas maiores. Crescimento, não padecer por conta daquela falha que ele tinha, sabe? Então o que Deus considera adultério ou idolatria, como está ali em 1 Coríntios 10 ali? O que aconteceu com o povo que ele não estava inteiro no relacionamento para com Deus, né? O povo se desviou, ele começou a pensar em outras coisas, ele começou a pensar nas cebolas e vindos do Egito. O corpo estava ali, mas a cabeça estava lá. Mas nós vamos morrer, se eu tirou daqui, nós vamos morrer aqui. Então não tinha uma confiança no relacionamento e a cabeça deles não estava no presente, observando as maravilhas que Deus fazia diuturnamente para eles. E eles não estavam considerando a grandeza daquelas coisas. Irmão, a gente tem costume falar, pô, eu não sou rico, não sei o quê, porque a gente tem utopia em relação à riqueza. A gente acha que a riqueza é ter um monte de dinheiro. Isso é riqueza. Mas riqueza não é só isso. É também isso, mas riqueza é muitas outras coisas. Nossa, a gente tem teto, nunca falta nada. Que bênção! Mas se não cuidar, a gente começa a murmurar. Muitas pessoas murmuram, pô, por que meu carro não é tão bom? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só vive uma murmuração só. E não consegue ver as grandezas, as maravilhas que Deus faz. Olha, eu ganhei isso que eu ganhei, que é o microfone aí, que eu tô fazendo vídeo aqui, ó. Eu não tinha, o irmão, Deus tocou o coração dele e falou, pastor, ó, Jorge, tá aqui. Do nada, eu não pedi nem nada, mas Deus movimentou e trouxe isso aqui. É gigante isso, irmão. E quanto mais coisas eu acordei hoje, Deus preparou um novo dia para mim. Viver com Ele, esse relacionamento do qual Ele está pedagogicamente me ensinando, me amando. E me ensinando grandes coisas. E a idolatria, eu me conectar com outras coisas que não Ele. E entender que eu sou outras coisas ou que eu estou em outras coisas e não conseguir me conectar com Ele que está habitando dentro de mim. Não consegui me conectar com o corpo de Cristo.
Eu tomar a ceia sem discernir o corpo, eu ficar ser neófito cada vez mais, eu ser nem neófito ainda, ser criança de uma forma que é de bebê de cola ainda no útero, que se largar morre, não vai se alimentar da palavra, não vai se alimentar do pão, não sabe se alimentar do pão, da água, nem nada, nem do leite, nem nada, nem existe isso ainda para ele ainda, não está nem formado. Você consegue entender isso? Então, é muito maior do que a gente imagina. E por você não entender esse tempo, não perceber na integridade desse tempo, né? Por exemplo, 1 Coríntios 3, lá, Paulo fala assim, ó, eu queria dar para vocês um alimento sólido, mas não posso, vou ter que dar leite para vocês ainda, porque vocês são carnais ainda. Carnais ainda. Eu não posso dar um alimento sólido. Por que vocês são carnais? Porque vocês têm dissensões, facções, vocês têm grupinhos, vocês estão divididos, vocês não se consideram o corpo, vocês não discernem o corpo, vocês têm inveja um do outro. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, sou não sei o que, vocês não discernem o corpo ainda. A tua cabeça está com ciúme da mão, a mão está com ciúme da cabeça, o pé acha que não é importante. Está lá embaixo. Não consegue entender, perceber o que está acontecendo, por conta de não entender o tempo. A gente vai pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui Romanos 6, olha aqui, ó, relação ao batismo também, veja aqui, ó, Romanos 6, 6:1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis, olha que a palavra que ele usa aqui, ou não sabeis, ou vocês não sabem ainda, então aí está acontecendo com vocês e não estão sabendo o que está acontecendo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Será que nós não sabemos disso? Nós não alcançamos esse tempo determinado de se moede, a Páscoa? Que é conectada com os asmos, a procura pelo fermento dentro da casa. A procura pelo fermento dentro da casa. Que já está caminhando já na primícia, porque é tudo conectado ali. Já apresenta os primeiros frutos. Que fruto? Uma disposição de mente. Eu vim pegar um exemplo aqui, ó. Pegar o exemplo das ofertas aqui, só para você ver aqui. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui 2 Coríntios 8. 2 Coríntios ou 1 Coríntios 8? Aqui, 2 Coríntios 8. Também, irmãos, nós vamos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. A graça de Deus, a vida imerecida. Nós merecíamos a morte, nós temos vida agora. Andar nessa vida, andar nessa graça. Como muita interpretação, que vem aqui, ó, pedindo com muitos rogos que participasse da graça comunicação de santos, e não somente fizeram nós também, né? De maneira que exortamos a Tito. Tem uma parte que eu quero pegar aqui, peraí. Aqui. Tem uma parte que ele fala assim. O fruto, não é que ainda queremos ver o dinheiro, não estamos interessados no dinheiro, mas nós queremos ver o fruto que abunda na vossa conta. Eu quero ver, não é o dinheiro que importa, é eu ver quando você se doa, quando você entende a necessidade do corpo e entra em suprimento da necessidade do corpo, eu vejo que, opa, ali houve nascimento, houve um crescimento.
Ele está entendendo, ele está vivendo isso. Ao passo que quando não tem, eu não me lembro aqui onde que está aqui agora para eu mostrar para você aqui. Não que eu procure dádivas, ele fala, mas procuro o fruto que abunda para a vossa conta. Deixa eu ver aqui. Eu vou me lembrar, deixa eu ver aqui. Eu não vou achar aqui agora onde que tá, irmãos, mas eu coloco no rodapé do vídeo quando eu for postar o vídeo, eu coloco ali, você vai ver ali, ó. Não que eu procure dádiva, mas o fruto que abunde para a vossa conta. Que pena que eu não vou achar aqui agora. Eu tô aqui na passagem, tudo aqui, mas me fugiu aqui. Agora não vou achar, deixa eu ver se não é Filipenses, porque essa palavra, a passagem aqui de 2 Coríntios, que ele desemboca lá em Filipenses, mas não é 4,18, mas deixa eu ver aqui, não é. É aqui, ó. Era Filipenses mesmo, que benção que eu vi aqui. Filipenses 4,17, irmão. Olha na tua Bíblia lá, veja aqui, ó. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Quando Paulo viu que eles se moveram nessa, entenderam a graça e se moveram nessa graça, eles pediram com rogos, eles não tinham finanças para poder ajudar, mas eles queriam participar disso, porque eles entenderam isso como graça, uma oportunidade de agradar o Senhor, abençoando os santos, amando o próximo. E Paulo falou assim: não estou interessado nisso daí, porque eles estavam ajudando o ministério de Paulo. Paulo, eu procuro fruto que abunde para a vossa conta. Porque nisso Paulo viu que eles entenderam, eles apareceu, gerei. Por isso que ele muitas vezes fala assim: eu sofro por vocês como com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Mas quando ele vê isso, ele falou: opa, foi formado Cristo. A união gerou. A união, a conexão com Deus, o casamento está sendo honrado, tá entendendo? Ao passo que quando eu me distraio desse relacionamento e começo a olhar para as situações do mundo como se fossem a mais importante do que o reino de Deus, isso vira idolatria e vira prostituição. Porque lá em 1 Coríntios 10 vai falar assim, ó, eu tô aqui em 1 Coríntios 10, vai falar assim, ó, eles sentaram a comer e a beber, aqui, ó. Tá. Deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, ó, 10, 7. Não vos façais, pois, de idosos como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Você está entendendo? Comer e beber e folgar. Por que isso? Totalmente desconexo, sabe? A minha esposa é muito espelho para mim, ela me ensina muito, sabe? Às vezes nós necessitamos de profetas, pessoas que estejam nos direcionando. Eu como igreja, como templo de Cristo, em mim, a igreja precisa de um profeta que esteja direcionando ela. A comunhão, a congregação precisa de profeta, mas eu também preciso. Minha esposa é profeta na minha vida, assim como eu sou nela. O homem é como ferro, que como ferro se afia. Esse dia eu estava sentado do lado dela, nós conversando, de repente eu peguei o celular, me distraí ali, tudo. Ela, pô, você não está inteiro comigo. Estou sentindo falta desse tempo. Um tempo de qualidade. E daí puxa, na hora eu larguei o celular assim, falei, meu Deus. E depois, quando eu fiquei sozinho, eu orei, Senhor, me ajuda. E é a minha oração, me ajuda a estar inteiro no relacionamento, a perceber as necessidades dela, o que ela quer, os planos a planejarmos juntos, a fazermos juntos. Porque
Essa conexão, essa conexão ela gera. Olha aqui, ó. Esse dia nós fomos convidados a fazer uma dança. Tinha uma reunião de casamento, de casais, um encontro de casais, e a responsável lá pelo evento, desse retiro, desse encontro de casais, ela convidou eu e minha esposa para fazer uma dança para elas, para os casais, lá, sabe? Daí eu tive, minha esposa, ela tem uma iniciativa de dança, ela me ensinou como que dança, e daí eu aprendi com ela lá uma dança, a gente foi lá fazer a dança para os casais, foi benção, irmão do céu, foi benção, foi difícil para mim, nossa, sofrimento mesmo, sofrimento não, né, não é sofrimento, mas é o medo de não conseguir fazer direitinho, né? Porque as coisas do Senhor, né? Mas foi uma benção, sabe? E daí lá, cheguei lá, a moça me deu o microfone, a missionária lá, e para me falar um pouquinho antes de efetuar a dança, e Deus me levou aqui, Eclesiastes. Deixa eu ver aqui. Aqui, Eclesiastes 4:9, olha o que fala aqui, ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, sabe? A união é melhor serem dois do que um separado, porque daí tem melhor paga do seu trabalho. Trabalho, obra, né? Viu lá, obras mortas, mas obra viva, obras vivas. Obra, recompensa pelas obras, são o fruto das obras. Obras vivas, produzem frutos vivos. Então eu, quando me conecto com Cristo, realmente nós somos unidos em Cristo, nós somos unidos, conectados ao batismo. Ele vai, e é diuturnamente acontecendo isso, esse mergulho, eu conhecendo mais de Cristo e Cristo entrando mais em mim, né? A gente sendo conectado, virando um só. E quando a gente tem uma maior paga do seu trabalho. A obra que eu faço hoje, ela é uma obra muito mais eficiente. O fruto que eu vejo hoje é muito mais maravilhoso do que o fruto que eu via lá atrás. Que eu tinha uma conexão com Cristo, mas algumas coisas eram reservadas. Eu ainda tenho coisas reservadas ainda que Cristo não assumiu o controle totalmente, e das quais eu oro para que Deus tenha totalmente o controle da minha vida, né? Que seja tudo, né? Assim como eu com a minha esposa, o meu celular é destravado, ela olha, eu olho dela, e a gente tem essa conexão e essa com Cristo cada vez mais. Mas ainda hoje, e você se analisar, tem algumas coisinhas que você só, e você, Cristo não está junto com você ali, deveria estar, mas tá, às vezes é coisa que você pensa que tá certo, mas ainda não está ainda. Então, e com o passar do tempo, nós vamos nos aprofundando com Cristo, sendo batizados em Cristo cada vez mais, mergulhando em Cristo cada vez mais, que a gente vai falar com Paulo, Cristo vive em mim, não mais eu, né? Deixa eu ver se eu acho que eu provavelmente não gosto aqui, mas já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Deixa eu ver aqui se eu acho, só para me ver. Se eu não achar aqui, já finalizo o vídeo, mas eu creio que eu estou me fazendo entender aqui com os irmãos nessa profundidade aqui do batismo, né? Vamos ver aqui. Não vou. Deixa eu ver aqui. Não vou conseguir achar. Deixa eu ver. Agora não vou conseguir. Não vai ver. Eu não vou conseguir agora aqui, porque faz tempo que eu sei dessas palavras tudo, mas eu não vou me lembrar mesmo que está aqui. Eu tinha tudo guardado, mas o irmão vai achar lá, é uma palavra que a gente precisa conhecer. Paulo ele fala assim, Cristo vive em mim, não mais eu, né?
até que Cristo seja formado em vós. Se não me engano, estou lá em casa, mas não vou ficar procurando aqui agora. Mas você está entendendo, então, como é um processo onde Cristo vai se formando cada vez mais nós, e esse processo, essa formação desse homem espiritual, ela passa lá por Efésios, né, que Deus deixou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né, os ministérios do Senhor Jesus, lá os meus ministérios, os dons ministeriais, né, que eles são incumbidos aqui, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, querendo, no 12, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, né? Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, né? Então, é isso, irmão. Finalizar essa parte desse vídeo aqui, dessas considerações sobre o batismo. Então, eu quero o que eu preciso de você e o que você precisa entender e o que eu preciso entender, que nós estamos unidos com Cristo pelo casamento. E há a possibilidade de nós nos prostituirmos, idolatrarmos, e fazermos as coisas que está escrito ali em 1 Coríntios 10. E se o fizermos, nós morremos espiritualmente. Né? Há uma necessidade de um pedido de perdão, Senhor Jesus, como está em 1 João. Me perdoa, Senhor. Né? Me perdoa, me limpa, me purifica. E o Senhor vai perdoar, me limpar, vai purificar. E você vai caminhar com o Senhor, vai restaurar a aliança, né? E vai caminhar com o Senhor. Ele vai te mostrar onde que você caiu, o que você fez, como você começou a se afastar, que ponto que você começou a se afastar, aonde que você deixou de entregar ao Senhor, né? De não estar na relação certa, tá bom? Deus te abençoe, irmão. Peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal, né? Deus abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ixi, irmão, vai desligar aqui. Vou ter que desligar no botão, porque eu acho que desligou aqui, sabe? Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora. Deus abençoe, irmão. Agora vai!